Bom, vamos dar início. Boa noite mais uma vez para aquelas que entraram depois. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre qual o maior inimigo durante o processo de busca pela restauração do casamento. E eu quero primeiramente ouvi-las, ouvir de vocês. Quem vocês consideram hoje que seja o maior inimigo de vocês? Ou você fala, só fala o que é, tá, gente? Ou você digita aqui no chat, quero ouvir vocês. Fala para mim. O que ou quem vocês consideram que seja o maior inimigo de vocês? Oi, Ju, boa noite. Eu acho que é a gente mesmo. Acho que somos nós mesmas. Tá ok, Marisa? A Lene disse Satanás, Marisa falou nós mesmas. Estão digitando, amores? A ansiedade. A insegurança. O que mais? Nós mesmas. O medo. A mente que pensa de tudo. Bom, então, mediante essas respostas aqui, a Shirley falou nossas atitudes, insegurança, ansiedade. Mediante essas respostas, vocês puderam observar quem é o maior inimigo de vocês. É o diabo? Não. O maior inimigo de vocês são vocês mesmos. São os pensamentos, é o medo, a insegurança, a ansiedade, a impulsividade, a falta de confiança, a inconstância e tantas outras questões que acabam atrapalhando o processo e impedindo vocês de alcançarem o alvo e o objetivo. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu sei que não é fácil gerenciar os pensamentos, controlar os impulsos, os comportamentos. Então, hoje eu quero dar algumas orientações aqui para vocês em relação a isso. Vocês me ouviram falar, deixa eu ver se está gravando, tá? Vocês me ouviram falar dentro da imersão que tudo aquilo que a gente sente está relacionado àquilo que a gente pensa, né? Então, é um ciclo, é uma cadeia, né? Uma reação em cadeia. A gente pensa, depois a gente sente, depois a gente age, né? O nosso sentimento, ele nos impulsiona a ter uma ação, a ter uma atitude, a ter um comportamento. Então, todas as vezes que você está se sentindo muito triste, muito abatida, muito desanimada, desesperançosa, comece a pensar sobre o que você está pensando. O que está se passando na minha cabeça nesse exato momento que está fazendo com que eu sinta essa insegurança? Porque nós somos, na maioria das vezes, muito extremistas, sabe? Às vezes a gente cria expectativas muito grandes, às vezes a gente anseia e espera do outro algo que às vezes a pessoa não pode dar. Às vezes a gente cria objetivos muito longos e não consegue enxergar os pequenos detalhes, os pequenos milagres. Dentro das 7 semanas eu costumo falar com as mulheres para celebrar as pequenas conquistas, porque é importante a gente celebrar as pequenas conquistas. A gente fica olhando muito para o futuro, né? Eu falo a gente, porque como eu já passei por isso, eu sei como é. Então, vocês ficam olhando muito para o futuro. O que vai acontecer? Eu quero chegar lá, eu quero meu marido de volta, transformado, liberto. Mas você fica olhando tanto para o futuro que você não consegue olhar para os pequenos detalhes, pelos pequenos milagres, pelos pequenos acontecimentos que vão sucedendo durante o processo.
E porque você só olha lá na frente, você sente que nada está acontecendo, que não está saindo do lugar, que parece que suas orações não estão sendo ouvidas. É ou não é desse jeito? Por quê? Porque você está olhando para o objetivo maior, mas você não está traçando as metas. Quais são as metas? Todo objetivo que a gente tem na vida, a gente tem que dividir esse objetivo por metas. Bom, eu quero alcançar não só a restauração do meu casamento, mas eu quero ter um casamento feliz, abençoado, um marido, né, que me respeita, que me ama, que me honra. Eu quero ser uma esposa sábia, virtuosa. Mas, para eu chegar nesse objetivo, o que eu preciso fazer? Quais são os degraus que eu vou precisar subir para alcançar esse objetivo? E ninguém pensa nisso. Só pensa no alvo. É ou não é desse jeito, gente? Fala para mim se não é desse jeito. Você só pensa lá, só pensa no alvo. E quanto mais você pensa no alvo, o que gera? Ansiedade. Porque você quer controlar algo que está completamente fora do teu controle. E aí você começa a ter vários pensamentos, mas e se? Mas e se? Ah, e se ele não sei o quê? E se ele não sei o que lá? E se? E se? Só que esse e se, ele não existe. Só na sua cabeça. Não existe. E isso vai te gerando ansiedade, essa ansiedade vai gerando sentimentos negativos e generalistas, e mais do que isso, sentimentos fugiu a palavra, de extremista. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo cotidiano de casamento. Você nunca me deu nada, né, pro marido. Esses dias eu postei no Instagram que meu esposo comprou 2 rosinhas, né, para mim. E aí a mulher, ela tem muito disso, né? Você nunca fez nada para mim, ou você sempre faz desse jeito. Tem o extremismo. É você nunca, é você sempre, e dentro do processo não é diferente. Não é diferente. Ah, mas ele nunca vai mudar. Ah, mas ele tem um coração muito duro. Ah, mas ele é muito orgulhoso. Ah, mas ele é muito assim. Ah, mas ele é muito assado. Ah, mas ele nunca dá o braço a torcer. Ah, mas ele sempre faz desse jeito. E às vezes não é nunca e nem sempre. Aconteceu uma vez ou outra. E aí você intensifica o problema. O problema é que muitas das vezes é desse tamanho e você intensifica. Porque generaliza e torna ele muito maior do que ele realmente é. Então é preciso colocar os degraus. É a restauração do casamento que você quer alcançar? Então você precisa determinar algumas metas. Quais são as metas? Bom, se hoje eu e meu marido a gente não consegue nem se olhar, a primeira meta que eu preciso alcançar é a gente ter um bom relacionamento. A gente conseguir pelo menos se falar. Qual é a segunda? Eu ter controle sobre as minhas emoções, de não brigar, né? De não ficar correndo atrás, de não ficar stalkeando as redes sociais. Meta. Minha meta, dentro do projeto, na primeira semana já tem algumas metas lá, algumas coisas para vocês. Isso aqui você não vai poder fazer. É um dia de cada vez. É como o AA, né? Os Alcoólicos Anônimos. Eu não tenho essa um dia de cada vez? É a mesma coisa. É um dia de cada vez. Então, você vai ter que traçar essa meta. Bom, a minha meta é parar de stalkear a rede social porque isso está acabando comigo. Isso está destruindo o meu emocional. Está roubando a minha energia, a minha fé. Então, essa é a meta. Qual é a próxima meta? Quero ter mais sabedoria. Vou buscar essa sabedoria. Qual é a próxima meta? Quero ter um melhor relacionamento com Deus. Então, vou fazer o que eu preciso fazer para ter um melhor relacionamento com Deus. Traçando metas. Quando você vai traçando essas metas, você consegue ver resultados.
Porque você não está olhando lá para o objetivo que você quer alcançar. Quando a gente olha lá para o objetivo, cria ansiedade, porque você olha para a situação, você olha para a circunstância, você pensa, não vai dar, não vou conseguir, é impossível, não tem como. É ou não é desse jeito, gente? Fala para mim. A Daniele falou, eu já não penso assim, estou sempre pensando positivo e já fico sonhando com o futuro, fico sonhando com tudo que vem no futuro. Glória a Deus. Mas não foi fácil chegar até aí, né, minha irmã? Não foi fácil. Então, são metas que precisam ser traçadas para você ter aquele momento de alegria também durante o processo. Porque se você olhar só para o objetivo principal, para onde você quer chegar, as coisas que vão acontecendo durante o processo, que são coisas maravilhosas, podem ter certeza, vocês não vão reconhecer. E uma das coisas que agradam a Deus e trazem cada vez mais bênção para a nossa vida é a gratidão. Então você começa a se tornar ingrata. Começa a se tornar ingrata, não agradece pelos pequenos detalhes, não agradece pelas pequenas conquistas, pelos pequenos milagres. Porque você só está olhando para lá. E quando a gente olha para lá e olha para a circunstância, meu Deus, é como se fosse Pedro, que começou a caminhar sobre as águas, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, olhando para a meta, né? De repente, quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para aquele negócio ali, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Porque quando a gente olha para o problema, a gente afunda. Então, é um degrau de cada vez, é uma meta de cada vez para ser cumprida. Que cumprindo essas metas, essa ansiedade, essa aflição, esse desespero, essa angústia, esse receio de que ai, não vai dar, não vai conseguir, vai diminuindo. Deixa eu olhar aqui as mensagens. Eu já não fico olhando nada, pelo contrário, agora tudo que eu posto no status, ele é o primeiro a olhar, coisa que não fazia antes. Que ótimo, mas isso também é ruim, tá? Sabe por quê? Porque você cria ansiedade e expectativa de que ele vai olhar. Vou postar isso, daqui a pouco tu vai lá, ver se ele olhou. É ou não é desse jeito? Ih, ele olhou. O que será que significa? Gera ansiedade do mesmo jeito. Estou há 4 meses no deserto e nesse tempo a oscilação tem me matado. Por que oscila tanto? Porque olha para a circunstância. Quando a gente olha demais para a circunstância, a gente oscila. É o que eu falei. Você está olhando para o que você quer alcançar. Aí você enxerga a circunstância, você pensa, não vai dar, e desiste. Ai, não quero mais. Aí você já tinha dado alguns passos à frente, aí você pensa, não quero mais. Mete o pé na jaca, como eu costumo dizer. Aí daqui a pouco, eu quero sim. Vou lutar. Deus falou comigo que é para eu continuar. Aí você já deu uns passos para trás. E isso vai atrapalhando você de alcançar. Então, o tempo que você passa nesse processo, na maioria das vezes, depende mais de você do que de qualquer outra coisa. Depende de você. Então, oscilar, gente, na realidade, não é algo surreal. Nossa, você está oscilando porque você não tem fé, porque você... Não, é normal oscilar, tá? De um dia a gente acordar super feliz, contente, cheia de fé, nossa, vai acontecer, tô confiante, blá, blá, blá. No outro dia, meu Deus, não quero nem levantar da cama. É normal, tá? Só que o ser humano oscila em tudo, tá? O ser humano oscila em tudo, a gente tem que se motivar todos os dias. E de que maneira a gente vence essa procrastinação, essa oscilação? Gerenciando os pensamentos. Porque pode ter certeza, se você acordou um dia de manhã desanimada, pensando em desistir, pensando que não vai dar, que não tem jeito, você foi dormir pensando em alguma coisa negativa, ou você viu alguma coisa que tentou
abater a tua fé. Você foi dormir e alguma sementinha do mal entrou na tua cabeça ou entrou pelos teus olhos, que são as janelas da sua alma. Pode ter certeza. E aí, no dia seguinte, você acorda como? Achando que não vai dar, que não tem jeito. Deixa eu ler aqui as mensagens. Eu aprendi a não chamar a existência o que eu quero viver. Na verdade, é chamar a existência o que quer viver, né? Chamar a existência as coisas que não existem como se elas já fossem, é assim que diz a palavra. Na realidade, você não tem que focar naquilo que você não quer. Não tem que focar e nem falar sobre aquilo que você não quer. Um exemplo bobo e fácil de entender. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Você fica pensando nisso, né? Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. O que vai acontecer se você ficar só com esse pensamento de que eu quero emagrecer? Você não vai conseguir se mover em relação a isso, porque você está pensando no problema. O problema é o quê? É acima do peso, é estar prejudicando a tua saúde. Você está focada no problema. No problema. Agora, quando você pensa na solução, ao invés de pensar, eu quero emagrecer, você pensa, eu quero ter mais saúde, eu vou me alimentar melhor. Você já pensa na solução do problema. Vou me alimentar melhor, eu vou fazer uma atividade física e eu vou ser uma pessoa saudável. Então, invertendo a forma que a gente pensa, mudando a forma que a gente pensa, a gente muda também o que a gente sente. Deixa eu ver aqui, gente. Tenho rezado muito e traçado metas. Tenho 1 ano e meio separada. Hoje meu marido me mandou mensagem de Dia das Mães. Que ótimo! Agradeça. Celebre essa pequena conquista. Tem pessoas que falam que é migalha. Eu não vejo como migalha. Eu vejo assim, migalha é quando você fica correndo atrás da pessoa, mendigando o amor da pessoa. Né? A pessoa está te repudiando, te rejeitando, você manda mensagem, ele não te responde e você está ali, insistindo. Isso aí é mendigando amor, né? Afeto. Agora, essas coisas que vão acontecendo, por exemplo, teu marido não falava com você, não te olhava nos olhos, e agora ele já fala, agora ele já te olha nos olhos. Isso é celebrar as pequenas conquistas, os pequenos detalhes. É ser grata. Anne, hoje eu acordei bem assim, desanimada, provavelmente porque foi dormir pensando em coisas que te deixaram desanimada. Chamar a existência aquilo que eu quero. Isso aí, Lucélia. Faz 4 meses que estou separada. Quando vejo a foto dele com outra, fico muito mal. Então, para de ver. Para de ver. Por isso que a regra principal é bloqueia nas redes sociais. Para de ver. Às vezes vira um vício, gente, emocional. Esses dias eu recebi uma mensagem no direct de uma pessoa falando exatamente isso. Juliana, é como se eu me alimentasse disso. Ela falou, eu quero parar de ver, né, as redes sociais, mas eu fico querendo ver, mesmo sabendo que aquilo está me ferindo, me machucando, e ela mesma falou, é como se eu me alimentasse daquilo ali. E é verdade. Vira um vício emocional. Vira um vício emocional. É difícil, estou tentando muito não pensar negativo. Às vezes não tem jeito. A tristeza vem, se pensa como tudo era e como tudo está agora. Não dá para acreditar. Todo dia deito e penso que é um sonho, vou acordar e tudo não passa de um pesadelo. Eu tinha exatamente essa sensação, sabe? De que eu estava vivendo um pesadelo que parecia que não estava acabando. Eu tinha essa sensação no início. Mas, Jana, gerenciar os pensamentos. E é claro, vai ter dias que mesmo você gerenciando os seus pensamentos, o seu subconsciente que está tão pesado de coisas negativas, vai
transmitir para você aquela sensação de que as coisas estão realmente ruins. Tá abatida? Que te abates, ó minha alma? Ouve louvores. Coloca pregações para assistir. Gente, não tem coisa melhor do que você se alimentar de coisas que te renovem a fé, a esperança. Ouve pregação, ouve louvor. Você vai ver se você não vai melhorar. Durante esses 4 meses de deserto, no primeiro mês ele ficou praticamente afastado, só tinha contato comigo. Sempre, porque sempre eu buscava uma forma de falar com ele. Depois deixei ele na dele e ele começou a vir saber o que estava acontecendo, que eu não estava correndo atrás dele. Então vi que ele estava incomodado e dei a entender que eu tinha alguém. Desde então ele começou a me cercar, começou a dar um jeito de estar comigo, de ter relação, marcar território. Acabou que ficamos direto, praticamente no mês de março e abril até viajamos juntos por esse período. Acredito que ele se afastou dessa pessoa com quem estava envolvido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de causar ciúme, de dar a entender que você está com outra pessoa, não é legal. Porque nem todo homem vai se aproximar. E outra coisa, ele pode até estar se aproximando porque como homem ele não quer perder, né? Mas vai ficar aquilo na cabeça dele. De que você se relacionou com outra pessoa e aí você vai gerar mais um problema. Além dos problemas que vocês já tinham, vai gerar mais um problema. Porque homem, gente, homem é complicado quando é traído ou quando a mulher se relaciona com outra pessoa. Ele tem mais dificuldade. Então, se você planta uma semente na cabeça dele de que você está se relacionando com outra pessoa, você pode estar trazendo mais problema. Então, cuidado. Dia 17 vai fazer 5 meses que estou separada e ainda sofro muito por isso. Quem é essa? Elisângela. Mas já consegui bloquear as redes sociais e não vejo nada que ele posta nos status. Temos 2 filhos e é muito difícil quando ele vem buscar as crianças, eu tenho que vê-lo. Realmente não é fácil, né? Às vezes você não consegue nem encarar a pessoa, não consegue nem olhar nos olhos da pessoa, de tão difícil que é. Mas se você puder, até nos momentos em que ele for buscar os filhos, o que você faz? Você ou pede alguém para entregar, ou você, né? Não sei qual é a idade das crianças, mas deixa as crianças chegarem até o pai sozinha para você se preservar. Se preservar. Porque às vezes o fato dele te ver abatida acaba criando na cabeça dele aquela visão de que você está muito mal, né? Nossa, como ela está mal. E não é uma boa coisa. Adriana. No dia 1º de abril, resolvi contar para ele que eu não tinha ninguém e que só mantive aquela mentira porque estava fazendo bem para o meu ego. Piorou tudo. Piorou tudo falando isso. Por que que piorou tudo? Porque ele vai ficar com o pensamento de que você estava fazendo isso só para querer chamar a atenção dele, que você mentiu para ele, que você é insegura. Na realidade, esse comportamento demonstrou para ele insegurança. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você dissesse assim, ó, cortasse a questão da intimidade, né? Olha, não quero mais ter intimidade, não tá legal para mim, coisa e tal. E aí, daqui a pouco ele te procura e você cede. Você falou uma coisa, mas você fez outra. Então, você cria na mente dele uma imagem de que você está insegura. Está insegura, porque você jogou essa história de que você deixou ele entender que você estava com outra pessoa e, na verdade, não estava. Então, gente, cuidado. Cuidado com esses joguinhos. Cuidado com esses joguinhos de sedução, que talvez você até aprenda em algum vídeo que você assista, porque na vida real não funciona desse jeito. Então, cuidado.
Estou muito voltada para Deus agora, amém. Juliana, como eu falei na aula anterior, que minhas coisas estão dentro da nossa casa ainda. Eu estou na minha mãe, às vezes preciso pegar algumas coisas, tipo documentos. Ele queria trazer na minha casa. Eu disse que não, que eu iria pegar os documentos na segunda-feira, porque as 2 vezes que eu fui lá pegar as minhas roupas, acabamos tendo relação, então preferi pegar quando ele não estiver em casa. Fiz certo? Se você está precisando dessas coisas, você precisava pegar essas coisas e você queria evitar essa intimidade porque está te fazendo mal, você fez certo. Você fez certo. Tá? Se não estava te fazendo bem, se você estava com aquele sentimento, eu vou ficar junto com ele, depois vou me sentir usada, vou me sentir um lixo, vou me sentir isso, vou me sentir aquilo, então você fez bem. Tá? Shirley, eu por acreditar estar sendo traída, acabei traindo. Resultado, faz 1 ano, esse mês de deserto. Então, é o que eu falei, gente. Não que seja impossível, tá? Mas para o homem é mais complicado superar uma traição do que para a mulher. Não que seja impossível, mas é mais complicado por conta do ego masculino. Não é tão fácil. É igual a questão da mulher, né? A mulher, ela luta pelo casamento, ela luta pela família, ela luta com todas as forças que ela tiver. Mas se chegar um momento que ela falar assim, cansei, não quero mais, basta, menina, não tem ninguém que faça a mulher voltar atrás. Ninguém. Adriana, depois disso, ele ficou 17 dias sem me procurar e eu não procurei. Depois que você falou, é isso, Adriana? Depois que você falou isso? Até que ele achou um jeito de vir aqui em casa, me convidou para sair para jantar fora, ótimo, e tal, e fui, e estava certa de que ele estava disposto a começar a construir algo novo. Porém, ele nunca vinha aqui em sábados e domingos. Nesse dia que saímos para jantar, era uma sexta-feira e ele dormiu aqui. No sábado pediu para que ele viesse jantar no sábado à noite. Ele disse que viria. Ao chegar do trabalho, mandou uma mensagem que iria sair de tarde e não poderia vir. Aí brigamos por mensagem e ele pediu desculpas e que não aconteceria mais. Então, esse é o grande problema da reaproximação e desse contato íntimo. Por quê? Na cabeça dele é só aquilo ali. E que bom que ele te levou para jantar, né? Vocês tiveram um momento ali que não foi só sexo. Muito bom. Porém, o que acontece? A mulher, ela fica querendo cobrar, ela fica querendo exigir, ela já acha que aquilo ali é a volta e não é, gente. Não é. Provavelmente ele ainda está se relacionando com outra pessoa, ou ele vai sair com os amigos. E aí, quando você começa a pressionar, quando você começa a falar, ele vai se afastar. Ele vai se afastar. É isso que acontece. O grande perigo da reaproximação é justamente esse. Ele diz que tenta, mas não consegue me perdoar. Oração. Oração vai fazer com que ele te perdoe e realmente uma postura completamente diferente vai fazer com que ele te perdoe. Adriana, então eu disse que não iria mais acontecer mesmo, porque agora eu não aceitaria mais, pois entendi que eu estava sendo só uma sobremesa. E ele não, o prato principal, disse para ele seguir o caminho dele e eu iria seguir o meu e bloqueei ele no WhatsApp. Aí essa semana eu vi ele e ele me questionou porque eu bloqueei ele. Aí eu disse que não tinha mais nada para falar com ele. Ok. Para que servem os bloqueios nas redes sociais? Para você se preservar, tá? Não para fazer esses joguinhos, sabe? Fazer meio que chantagem. Eu sei que você bloqueou para se preservar, mas às vezes a pessoa bloqueia para fazer alguns joguinhos, bloqueia para fazer chantagem, bloqueia de pirraça, né? Então, se você bloqueou e se você resolveu não ceder mais esses contatos íntimos porque você não estava conseguindo ter esse controle emocional, então mantenha o bloqueio dos 30 dias, que é o contato zero,
mas para você buscar por você. Equilibrar suas emoções, entender de fato como funciona esse processo, tá? Para que você depois comece a ter novamente contato com ele e esteja preparado emocionalmente e psicologicamente para esse contato. É como se eu tivesse... peraí. Elisângela, eu bloqueei ele e depois ele me desbloqueou. E fica perguntando para mim, para mãe de mim para a mãe dele. E ele está com outra pessoa. Pergunta por curiosidade, né? Você bloqueou, não deve estar falando com ele. Ele pergunta por curiosidade. É como se eu tivesse me tornando amante dele e aceitando as migalhas. Entendo, isso é um pensamento que passa muito na cabeça das mulheres, sabe? Só que eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo dessa forma. Por quê? Vocês são um casal, vocês tiveram uma história juntos, né? Não sei se casados ou só moravam juntos, mas vocês são um casal. E é claro que vocês sentem desejo e atração um pelo outro e maravilha, glória a Deus por isso, tá? Porque tem marido que não quer nem saber, não procura nem para isso. E aí, gente, não tem como você reconstruir o relacionamento com alguém se você não tiver um contato, algum tipo de contato, ainda que não seja um contato íntimo, mas algum tipo de contato você vai ter. Então, em alguns casos, esse contato íntimo, ele acontece. E o que você tem que fazer? Você tem que avaliar se está tendo evolução. Está tendo evolução nesses encontros? Ele está vindo mais vezes? Ele me leva para jantar ou é só sexo? Como que ele me trata? Ele está falando comigo durante o dia? Ele me manda mensagem durante o dia? Como está sendo a evolução? É isso que você tem que observar. Ah, Juliana, não estou vendo evolução nenhuma, é só sexo. Já se passaram 6 meses e nada mudou. Aí o que você tem que fazer? Olha só, basta. A partir de hoje eu não quero mais. Tá dando para entender, meus amores? Na verdade, desde ontem, quando estou assistindo seus vídeos, eu fiquei me perguntando se eu coloquei fora a reaproximação. Pode ser que sim. Letícia, cheguei agora há pouco. Eu decidi sair de todas as redes sociais para eu não ficar vendo os perfis dele e me ajudar emocionalmente. Perfeito. Eu tenho buscado muito a Deus, pois confesso que sempre coloquei meu marido no centro da minha vida. Eu tenho buscado ter mais intimidade com Deus, independente da restauração. Perfeito. Fomos casados por 16 anos, temos uma filha que é só minha, de 22 anos, e uma neta de 11 meses. Então, 16 anos de relacionamento, é natural que vocês sintam esse desejo, essa atração pelo outro. E aí você tem que avaliar, tá? Essa reaproximação, ela está tendo resultado? Ela está tendo evolução ou não? Só isso, ele fica comigo, depois posta foto na rede social com a outra, ele fica comigo, depois ele me xinga, ele me trata mal. Você tem que avaliar de forma racional, porque se você ficar sempre agindo de forma emocional, você não vai conseguir lidar com essa questão. Tem que visualizar de forma racional. Tá tendo evolução? Ele está se reaproximando mais, está me tratando melhor, está mais presente ou não? É isso que vocês precisam avaliar. Juliana, já se passou 6 meses e ele me trata mal, é só sexo mesmo. Realmente eu estou me sentindo um lixo. Corta. Olha, a partir de hoje não quero mais. A partir de hoje eu não aceito mais isso. A partir de hoje eu vou dar um basta nisso. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Às vezes o que falta é você dizer não, uma coisa assim. Às vezes o que falta é você impor um limite. Estamos separados há 3 anos, temos uma filha com 17 anos. 30 anos de casada, só tive meu marido na minha vida, temos 2 filhos. Lene, assim como você, muitas mulheres com muitos anos de casamento têm me procurado.
Muitas mulheres. Nunca tivemos nada nesse período. Pode acontecer, tá, gente? Gente, a intimidade, ela não é regra para o casamento ser restaurado, tá? Tem pessoas que estavam meses sem ver o esposo. Teve uma aluna das 7 semanas que postou na comunidade do Telegram que ela estava, acho que 6 ou 9 meses sem falar com o esposo, sem contato nenhum. Contato nenhum. Nem de falar, quanto mais sexo. E aí, no de repente, ele ligou para ela, mandou uma mensagem, não lembro ao certo, e pediu para voltar. Falou que queria conversar com ela e tal, e pediu para voltar. E voltou. Então, essa intimidade, esse contato, ele não é uma regra. Não é uma regra. Pode acontecer em alguns casos. E é você que vai avaliar se você vai continuar mantendo isso ou não. Ju, as coisas entre nós não estavam bem, porque ele estava passando muito tempo na casa da outra mulher, que acabou de ter uma criança dele, mesmo ele falando que não estava acontecendo nada. Eu não acreditava e isso não estava me fazendo bem. Um dia surtei e falei que não queria mais. Daí ele passou a dormir lá e falou que ia pegar as coisas, mas eu fiquei de boa. Deixei ele ir, não pegou ainda as coisas e teve dias que ele voltou a dormir em casa. E nós até ficamos, mas me senti mal. Será que ele não estava só me usando? Daí tive um show na sexta na nossa cidade, que antes de tudo isso, nós já tínhamos combinado de ir. Chamei ele, não quis ir. Falou que chamei por chamar, que já tinha chamado minhas amigas para ir. E verdade, mas eu queria que ele fosse. Daí ele falou, pode ir. Eu fui só no show mesmo, fui com a irmã dele, meu irmão e outras amigas. Ele estava muito bravo comigo, quase nem fala comigo. Acho que ele achou que eu não ia. Eu fiz mal. Bom, vamos lá. Eu não tenho como te dar uma resposta objetiva nesse caso aqui, porque tem muitas questões, tá? Ele está em casa? Primeira coisa. Muitas questões dentro de um texto só. Tem que saber se ele está em casa. Ah, ele teve uma filha fora do casamento, né? Ele vai visitar essa filha. Você conversou com ele sobre isso? Sobre essas visitas? Vocês entraram em acordo em relação a essas visitas? Por que o casamento de vocês chegou até onde chegou? O que levou o relacionamento de vocês a entrar nessa crise? Porque existe uma crise aqui, né? Ah, vocês tinham combinado de ir num show, aí depois você chamou ele para ir, ele falou que você chamou por chamar, então um conflito aqui de que você não consegue se entender. Tem desentendimento aqui no diálogo. Então tem muita coisa aqui para entender, para eu poder te responder. Muita coisa num texto só. Eu preciso de outras perguntas, de fazer outras perguntas para poder te entender, tá? Vamos lá. Nós não temos filhos, pois eu tive um câncer de colo de útero e isso sempre me trouxe muita tristeza. Hoje confesso ter medo dele ter um filho com a outra mulher. E você não é a única. Tem outras mulheres que passam por isso também, só que você não tem que ficar com medo disso. Que a palavra de Deus diz que o mal que a gente teme, ele nos sobrevém. É o que eu falei, não é ficar pensando no que você não quer que aconteça. Tem que pensar naquilo que você quer que aconteça. E não naquilo que você não quer que aconteça. Né? Elisângela, faz 4 meses que estamos separados, mas não estamos nos falando. Ele não manda mensagem e nem eu. Entendi. Mas e aí, como foi essa separação? Como você está hoje? Como que ele está? Você acredita que você está preparada emocionalmente para conversar com ele, para tentar algum tipo de contato? E esse primeiro contato não é um contato direto, pedindo para voltar, querendo falar sobre vocês dois, é um contato sutil, tá? O primeiro contato de reaproximação é um contato sutil. Daniele, Juliana, era isso que eu queria falar, agora referente a ter relação.
Teve uma vez que ele queria que eu fosse na nossa casa para conversar e acabamos tendo uma relação. Chegou ao ponto de eu dizer que não queria porque não era certo, que eu só queria se fosse juntos. Ele chegou a dizer: é isso mesmo, você não quer dar a entender que você está com outro. Falou coisas do tipo, então não chamou mais. Siga a sua vida. Gente, quando você dá um basta, ele vai se afastar. Vai se afastar. Não tem jeito. Tava tendo intimidade, cortou, ele vai se afastar. Posteriormente vai procurar de novo, mas vai ficar um tempo sem procurar. Pode ter certeza disso. Eu sei. Peraí, gente. Nilceia, estamos há 3 meses sem conversar. Agora voltamos a falar e ele me disse que tem medo das recaídas, sim. Geralmente quando ele tem esse medo das recaídas, ele não olha nos olhos, ele evita o contato, ele evita falar, porque ele tem realmente medo de ter essa recaída e depois você ficar correndo atrás dele, depois você ficar pressionando ele, depois você ficar querendo voltar. Uma série de questões. Letícia, exatamente, foi o que o que me falou no encontro passado. Teve uma vez que ele disse que não era bom a gente se ver. Eu perguntei por quê, ele disse que não era bom. Não era bom porque ele iria ter as recaídas, né? Acho que com medo de ter alguma coisa a mais. Deu sim a entender isso. De não resistir a mim. Eita, mulher irresistível, gente. Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Vocês têm uma conexão, né? Como casal. Então, eles evitam às vezes, tá? Evita para depois você não ficar com aquela coisa, né? Ai, vamos voltar. Ai, está me usando. Ai, tô virando amante. Ai, isso e aquilo. Ele não quer ouvir isso. Ele não quer passar por isso. Eu sei que eu já respondi muitas perguntas aqui no chat e queria saber de vocês se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. A gente tem mais alguns minutinhos. Vou dar oportunidade para 2 pessoas falarem, tá? 5 minutinhos. Adriana levantou a mão. Adriana quer falar? Oi, Adriana, pode ligar o microfone. Oi, estão Boa ouvindo? noite. Sim. Boa noite a todos. Então, Ju, agora aqui nas últimas palavras que tu disse ali em relação a eles não querer, né, ter essas recaídas com o receio de que vão ser cobrados, de que vão começar a gente entender como mulher que eles querem voltar, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E por isso que eu comentei ali contigo se eu teria colocado fora a minha reaproximação. Porque as tuas últimas frases agora foram exatamente... Parecia que eu estava ouvindo os áudios do meu marido falando comigo, nesse dia em que a gente teve essa discussão e eu acabei bloqueando ele. Porque ele disse assim para mim num áudio: que ele não sabia o que eu estava pensando, se eu estava achando que a gente ia voltar, se eu estava esperando que ele voltasse para casa, mas que a escolha dele ainda continuava sendo a mesma, né? E que tipo assim, mas que claro, que ele acabava tendo as necessidades dele, então a gente tem a nossa química, tudo aquilo, então ele acabava vindo me procurar, e eu aceitando porque eu quis, como ele diz, e eu também, ninguém obriga ninguém a nada, né? E aí ele disse, num dos áudios, ele disse assim,
Tava tudo muito bom, a gente estava tão bem, convivendo bem, conseguia estar com as pessoas e estar bem entre nós, porque na última semana até tinha, naquela semana, eu até fui na casa dos pais dele, tomei chimarrão com eles, eu fiquei lá. E aí, tipo, ele, né, como a gente tem a filha que é como se fosse dele também, porque ajudou a criar, e tem a nenê. Então, ele acaba com ela estando sempre próximo, né? E aí ele disse, estava tudo indo tão bem, mas aí agora tu já tá me cobrando, agora tu já tá isso, tu já tá aquilo. E E aí, tinha quanto tempo de reaproximação, Adriana? Fala para mim. então, no primeiro mês foi bem difícil, porque no primeiro mês ele se afastou bastante e ele só vinha, tipo, obrigado, porque eu achava um jeito que ele tinha que vir. Depois eu deixei ele de mão, né? Tipo assim, fiquei mal pra caramba, mas fui deixando ele. Aí, algum dia alguém falou para ele que tinha um carro aqui na minha casa, mas era de uma amiga, mas eu não sabia disso. Ele me contou isso depois. Ele veio conferir, porque daí no dia do aniversário dele eu não mandei parabéns, eu não fiz nada. Ele, opa, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele começou a se reaproximar. E toda vez que ele vinha, eu tentava estar sempre muito bem arrumada, tipo assim, sempre com a minha autoestima lá em cima, né? Tentando me manter, tipo, para ele não ver que eu estava mal. E aí foi onde eu criei essa situação que eu disse, que eu dei a entender para ele que eu tinha alguém. E então ele enlouqueceu, ele passava o tempo todo vindo aqui, ele começou a falar comigo de novo pelo WhatsApp, coisa que ele não fazia e tudo mais. E a gente foi se reaproximando. E aí a gente acabou fazendo uma viagem, a gente foi para Santa Catarina numa praia que a gente nunca fez uma viagem dessas todos esses anos de casado. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tempo aí de reaproximação, já tinha quanto tempo que vocês estavam se reaproximando desse jeito? A gente começou essa reaproximação em fevereiro e março e abril ali, mas essa reaproximação fevereiro e março foi muito intenso. Tipo assim, ele estava o tempo todo aqui. No dia 1º de abril, no dia da mentira, quando eu resolvi não mentir mais, porque como eu tenho procurado muito a Deus e eu entendo que a mentira não é coisa de Deus, hoje eu buscando um pouco de conhecimento e querendo viver uma vida em obediência, eu entendo, então eu decidi que eu não ia mais mentir. Daí eu falei a verdade para ele, mesmo sabendo que ali eu estava arriscando tudo, né? Mesmo sabendo que ali eu estava arriscando tudo, eu decidi contar a verdade. E aí ele ficou 17 dias sem me procurar. E eu também não procurei ele. E ele me falou assim, quando eu contei tudo para ele, ele Adriana, falou assim... você tem mais um minutinho para falar. Tenta concluir. Ele falou, o que tu quer ouvir? Daí eu disse, só o que for verdade, o que vier do teu coração. Aí ele ficou 17 dias sem vir, depois ele se aproximou, daí veio, me convidou para sair para jantar. E aí foi onde depois a gente teve essa... Que daí eu quis que ele viesse no sábado, porque na minha cabeça, no sábado e no domingo, ele vai na outra. Então é por isso que ele não vem aqui. Olha aí os E pensamentos. e acabei, daqui a pouco, botando os pés pelas mãos, né? Pois é. E como eu bloqueei, eu vou ter que me manter, vou ter que ficar aqui. Pelo menos esse tempinho aí de contato zero, que daqui a pouco ele vai procurar de novo, provavelmente. Aí você vai recomeçar esse processo de reaproximação. Adriana, eu vou passar aqui para Letícia, tá bom? Um beijo, espero ter você nas 7 semanas. Até mais. Oi, tá me ouvindo? A Ju, tô ouvindo a Ju. Eu tô te ouvindo, eu desliguei o microfone, desculpa. Desculpa. Então, Ju, basicamente eu quero resumir mesmo um pouco da situação do encontro que a gente teve, né? Eu acabei comentando como que foi. E eu lembro que você comentou, eu até tinha revisto o áudio, o vídeo, e falou sobre o relacionamento rebote. E eu nunca tinha ouvido isso. E eu fui buscar saber isso, né? Então, eu vi umas características que atualmente o meu ex-marido, ele tem nessa outra menina, que no caso ela é totalmente diferente de mim, ela é bem mais nova do que eu, mas eles têm em comum,
como ele canta, ela também estão na mesma igreja. A mãe dele é médica, né? Ela faz medicina, então tem essas situações que em comum com ele. E uma coisa que tinha me deixado muito intrigada, assim, foi que na época que a gente estava tentando a reaproximação, a gente conversando tudo, e eu lembro que ele me perguntou alguma coisa relacionada a eu ter uma outra pessoa. E eu falei para ele assim, eu não vou ficar com outra pessoa para deixar você, para esquecer você. Eu não vou usar outra pessoa para me desvencilhar do meu antigo relacionamento, no caso com você, não vou. E ele falou assim, que bom que você pensa assim. E aquilo que ficou muito assim na minha cabeça, sabe? Ficou muito na minha cabeça. E eu fiquei me perguntando por quê? Por quê? E, por incrível que pareça, ontem parece que foi uma resposta dessa minha pergunta. Porque logo que a gente teve a discussão e que ele decidiu, ele falou, bati o martelo e eu não vou mais me abrir à disposição para tentar ter um relacionamento com você. Nesse mesmo momento, foi questão de um dia seguinte ou 2 dias seguintes, ele já estava com essa menina. Então, é como se ele tivesse preparado já essa situação, tipo, ela de escape. Se não der certo, eu vou ficar com ela e vou tentar usar ela para eu esquecer tudo. E ontem eu fiquei refletindo muito em coisas do que eu lembro dele, tudo do que eu conheço dele. Então, eu lembrei de coisas assim, até por incrível que pareça, situações, ele tenta encontrar situações para não cair de novo, não recair comigo, entendeu? Então, ele vem aqui, ele não evita entrar dentro de casa. Agora mesmo, ele veio aqui até me entregar um chaveirinho de Dia das Mães, tudo. Me mandou uma mensagem toda linda de Dia das Mães, enfim. Mas, assim, eu queria saber mais de você, se o meu raciocínio está certo, ou é coisa da minha cabeça, ou é por essa linha mesmo, ou não. Sim, foi o que eu te falei ontem. Provavelmente ele está encontrando nesse relacionamento uma forma de querer esquecer de você. De querer esquecer o relacionamento. É um relacionamento rebote, provavelmente. Por isso ele te evita, né? Não quer ter muito contato, com medo de ter recaída. Sim. Com medo. E eu utilizando disso, gente, não sei se eu estou falando uma coisa Disso o certa, quê? mas desse relacionamento rebote, porque assim, eu entendo de que é uma forma que ele está tentando deixar de sofrer, sabe, assim, eu vou fazer isso para eu esquecer da Letícia, para eu, né, eu consigo utilizar disso, digamos, de alguma forma para que me parece que ele ainda tem um sentimento ainda, será? Por toda a nossa história, porque tudo que a gente viveu foi realmente muito intenso. Certamente então, ele tem, mas olha só, em relação a esse ele relacionamento já com me falou ela, que ele não me ama mais. Ele falou todos isso. eles falam, tá? Todos eles falam. Vocês assistiram os depoimentos da imersão? Todos eles falam. O que acontece? Você não vai ter como se utilizar do relacionamento dele com ela, porque isso não é algo que está no teu controle. Você vai se utilizar daquilo que está no teu controle, que é o que você sabe dele. Quais são as fraquezas, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que levou o casamento de vocês a acabar. Gente, isso é o principal, é entender a raiz do problema. O que você fazia que ele não gostava? O que você fazia que faz com que ele não queira mais esse relacionamento? É disso que você vai se utilizar, não do relacionamento dele com ela, entendeu? E aí aprender esse comportamento de ser uma mulher virtuosa, de aprender a questão da submissão, parar de enxergar a submissão como sendo algo ruim e começar a entender a submissão como sendo uma bênção. Tá bom, Lê? Acabou aqui o teu tempo. Obrigada. Um beijo. Feliz Dia das Mães. Beijo. Para vocês também, gente. Vocês acham que eu vou encerrar sem falar isso? Não vou, né? Jana, 5 minutos, meu amor.
Liga o microfone. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Então, vou tentar resumir aqui nos 5 minutinhos. O meu caso, eu descobri, né, no caso a traição, logo em seguida com que a pessoa já estava grávida. Só que a gente conversou e a gente tentou ficar junto, mesmo a criança tendo a criança. Aí logo em seguida a criança nasceu, só que aí foi diferente. Ele se apegou muito, ficou muito presente e passava a maioria do tempo lá, e mesmo eu falando que não queria daquela forma e tal. Aí, nisso veio as Mas brigas você e perdoou de verdade? sim, sim, perdoei de todo meu coração. Vocês Ninguém conseguiam ter acredita um bom nisso. relacionamento? Você conseguia tratar ele bem? Conseguiam se relacionar sexualmente? Vocês tinham um bom relacionamento? Como que era isso? Sim, Ju, tínhamos sim, só que o problema, não é bem que é um problema, mas assim, aí a partir do momento que a criança nasceu, aí que foi, que ele passou a ficar muito tempo e aí eu não aceitava, entendeu? Às vezes, aí ele falava que ele estava ajudando e que aí ele chegou a falar para mim. Aí teve horas que ele falou assim: "Ah, mas se tá ruim para você, eu imaginei que você não ia aceitar isso mesmo, eu te entendo e tal". Só que aí teve um dia que eu fiquei muito nervosa porque ele demorou muito de chegar. E aí eu acabei, foi o que eu falei, né? Eu surtei, falei que não queria mais tudo e tal. Fiquei com muita raiva. E aí depois, e nesse dia, ele dormiu lá. E eu falei algumas coisas que também acho que magoou ele e tal. É, aí a gente, no outro dia ele voltou, aí a gente ficou meio assim, não conversou muito sobre o assunto, depois a gente voltou a conversar, e aí, e pra mim, tipo assim, eu falei que eu não queria mais porque ele tava me fazendo mal. Aí a gente conversou, a gente chorou junto, aí ele falou que realmente que ele viu que tava me fazendo mal, então se tava me fazendo mal, que ele me entendia, e aí foi que ele decidiu, que a gente decidiu aí que não ia ficar mais junto, né? Aí ele falou que ele me amava e que ele queria que a gente ficasse junto, mas que viu que não ia dar certo. Ponto. E que ele ia procurar um lugar para ficar e tal. Só que daí, até o momento, ele não procurou. E aí também eu passei a não, eu falei, tudo bem, realmente, tá. E ele está em Só que casa? assim, sim, aí ele passou a dormir lá por conta disso. Só que ele vinha em casa todos os dias, as coisas dele estavam aqui e tal, tudo. Ele trabalha à noite sim, e noite não. Tem a noite que ele não trabalhava e ficava lá. E aí a gente conseguia conversar, tava até mais, assim, melhor. Só que, e aí tinha essa questão que a gente não ficou totalmente afastado. A gente sempre acabava ficando junto, tendo relação, como se fosse um casal, assim. Aí eu tava me sentindo, assim, eu tava gostando e ao mesmo tempo eu tava me sentindo, tipo, meio que como se fosse um usado, né? Que eu, na minha cabeça, ele tá com a outra, Mas entendeu? deixa eu te falar uma Apesar, coisa. Eu sei que não é uma situação fácil, é bem delicado, doloroso, não é fácil lidar com isso. Mas essa questão da frequência dele nessa casa, na casa da mulher, era algo que já uhum, teria que, vocês teriam que ter entrado em acordo em relação a isso, né? Não, tudo bem. Você teve, te perdoei, você se arrependeu? Ok, então agora a gente tem que entrar em acordo em relação a isso. E essas visitas que você vai fazer para essa mulher, como que vai ser? Porque não faz sentido realmente você aceitar um negócio desse, dele ficar indo para pois é. lá, passar o dia inteiro, né? Então, é um acordo que vocês precisam fazer. Só que, assim, de certa forma, não estou te julgando, tá? Porque realmente é uma situação terrível, né? E imagino que o teu emocional está completamente abalado, mas de certa forma você acabou jogando ele para lá. Foi. Depois eu vi isso. Depois eu vi isso, entendeu? Foi meio Jogou que ele isso para mesmo. casa dela. Entendeu? Uhum. Sabe por quê, gente? Esse momento que vocês estão vivendo é um momento extremamente delicado. E se vocês não tiverem sabedoria, vocês vão perder. E ao invés de aproximar, vocês vão repelir. E ele vai se aproximar cada vez mais da outra. Ele não saiu de casa porque ele não é isso que ele quer. E nesse E outra, momento, fala. ele também, tipo assim, em momento algum,
ele me expôs, entendeu? Ele não assume que tá com essa pessoa, ele não nem posta a foto da criança, ele postou, tipo, ele não expôs a mim, entendeu? Tem Uhum. esse detalhe também, eu acho que, tipo, aí eu vou na frente e volto atrás, eu acho que se fosse uma coisa que ele queria, ele tinha exposto, né? Ele tinha demonstrado Sim, para todo. é Aí eu verdade. fico assim, sem saber como agir agora, depois que eu já fiz a burrada toda. Então, agora o que que você vai agir? Você vai consertar o que já estava tudo quebrado no seu casamento. Porque a traição não foi o problema, foi o fruto. Tem que consertar a raiz, tem que tratar a raiz. O relacionamento de vocês. Por que que teu Uhum. marido procurou outra pessoa? O relacionamento de vocês estava ruim? Ou ele estava com um problema no trabalho, baixa autoestima, ou é um problema que já acompanha ele, você tem que entender por quê. Para você orar de forma específica, para você ter sabedoria para lidar com seu esposo. Se é um problema de baixa autoestima, você vai trabalhar essa questão. Você vai levar a autoestima desse homem. É entender qual é a linguagem de amor dele, para você começar a demonstrar o teu amor por ele através da linguagem de amor dele. Você vai ter que começar a consertar as coisas dentro da sua casa. Não cada um para o seu lado. Não fingir que nada está acontecendo e só se encontrar no momento de ter intimidade. Não. No seu dia a dia, você vai fazendo sempre algo para aproximar ele de você cada vez mais. Vocês já viram o filme A Hum, Prova de Fogo? já. Já assistiram? Então, o que que ele fez? Eles dormiam em quartos separados, e ele era o errado, né, no filme. E ele insistiu. Ele insistiu. Todos os dias ele ia fazendo alguma coisa nova, todos os dias ele ia plantando, 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 até que um dia ele colheu. Então, gente, tudo na nossa vida é fruto de uma semeadura. Tudo que a gente vive é fruto de uma semeadura. Nós plantamos frutos ruins, sementes ruins e colhemos frutos ruins. Então, a partir de agora, Jana, você vai começar a semear boas sementes em boa terra para colher bons frutos no seu casamento. Você vai ter que semear, não o seu marido semeia. Você que vai ter que Hum, semear. Você. Vencer teu orgulho, que é uma das coisas que mais atrapalham a restauração, o orgulho. Então, você vai ter que vencer teu orgulho, passar por cima do teu orgulho, para você ganhar teu marido. Porque se não for Pois assim, é, a outra ganha. Ela está com uma vantagem, entre aspas, já acabou o nosso tempo. tá bom. Ela está com uma vantagem. Por quê? Ela tem um filhinho, então, nossa, ele está deslumbrado, ai, aquela coisa toda. Mas daqui a pouco passa. Passa, gente. É só porque é novidade. Uhum, Porque é tá novidade, daqui certo, a Ju. pouco passa. Daqui a pouco a adrenalina baixa. E aí você vai ganhando ele para você. Tá bom? Tá certo, tá, Que joia. bom que ele Obrigada, ainda Ju. está em casa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que ele Ai, não saiu de casa. Meus amores, eu vou precisar encerrar agora. Amanhã, na quarta aula da imersão, eu vou falar todos os detalhes sobre as 7 semanas, sobre como vocês vão fazer para realizar a inscrição, valores, forma de pagamento, todos os conteúdos que vocês vão receber. Vocês já sabem que vai ter o grupo de mentoria no WhatsApp, né? Então, todos os dias a gente vai estar dentro do WhatsApp conversando num horário específico. E também vai ter os encontros através dessa ferramenta maravilhosa que é a ferramenta Zoom, tá? E a importância de vocês estarem lá no grupo de super interessadas. O link de inscrição vai cair lá primeiro. Então, vocês vão conseguir realizar a inscrição em primeira mão, tá? Porque são poucas vagas. Por quê? É um grupo de mentoria. Imagina se eu tiver 100 mulheres dentro de um grupo no WhatsApp, gente. 100 mulheres passando por um problema no casamento. Imagina a loucura. Eu não vou conseguir dar conta. Então, é um grupo pequeno para eu conseguir dar conta, para poder atender a todas da melhor forma, tá bom? E a gente se encontra amanhã. Ah, feliz Dia das Mães para todas vocês, tá bom? Todas que têm filhinhos, todas que desejam ainda ter filhinhos. Feliz Dia das Mães. Uma noite abençoada de domingo e uma semana abençoada também para todas nós. Fica na paz, meus amores. Beijo. Tchau, tchau.